Bem-vindo ao meu canal, Exegese sem exegese, mais um vídeo para a gente analisar as questões que envolvem a leitura da Bíblia, que é nosso foco aqui. Estamos redundantes para falar sempre disso, leitura da Bíblia, como ler a Bíblia. A ideia, a importância dada aos meios pelos quais se chega às conclusões, do que propriamente as conclusões. Talvez essa seja a grande questão X a ser pensado hoje. Então, se essa é a sua linha, se esse é o seu desejo, se inscreva aí no meu canal, que alguns vídeos aparecerão, ou apareceram, e outros aparecerão também, assim, se Deus assim o quiser. Mas nesse vídeo especificamente, eu quero tratar uma questão bem singular, que é até o tema, né, que eu coloco aí no front page, a ideia de que eles discutem se a predestinação existe ou não, por exemplo, né? Mas estão ignorando algo fundamental na leitura da Bíblia. Eu vou projetar um texto aqui bem sintético para a gente analisar essa questão, para eu ser mais claro com aquilo que eu quero propor aqui. Então, vamos lá. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor. Bem considerável para ler melhor. O que acontece? Hoje em dia, é muito comum a gente ver esses debates no YouTube, né? A predestinação é condicional ou incondicional? Judas foi predestinado para ir para o inferno, não foi predestinado? Essas questões que envolvem conclusões sobre certos textos da Bíblia, que acabam reduzindo o texto a esses interesses. E parece que esse tipo de leitura, ele deixa de valorar um elemento fundamental que eu quero tratar aqui. Então, na verdade, o ponto maior é esse aqui, é o que a gente chama de autor. O autor, que com sua história, com uma história textual, chega aos leitores originais, que traz implicações fundantes para se ler o texto bíblico. O que acontece? Normalmente, o indivíduo que debate, Judas foi predestinado ou não foi predestinado? Ele está interessado naquilo que a gente chama de intenção do autor, por meio da história textual chegando aos leitores originais. Será que o autor, com essa informação que o autor queria dar no texto para os leitores originais, para analisar as questões que envolvem a vivência deles, aquilo que eles acreditavam, será que esse é o ponto, de fato? É a ideia da intenção do autor, escriturado ou presente na história textual, ou é somente uma questão teológica que faz parte de uma abordagem pressuposicional, que é de qualquer forma que o texto se encaixa a ela? Então, a gente começa analisando isso, porque, de fato, o que eu quero defender nesse vídeo, mesmo que de forma sintética, é que as discussões que a gente tem hoje em dia, que a gente assiste tanto, eu pelo menos não assisto, mas tem muita gente que assiste, é um debate baseado não naquilo que o autor está interessado em expressar, mas muito mais numa abordagem pressuposicional. O que acontece? Aqui eu digo, a antítese disso é a inversão temporal em que certos valores absolutizados produzem rejeições às informações primárias. Então, o que é a antítese disso aí, da intenção autoral? Os valores absolutizados do leitor, de certos leitores, que acabam criando essa inversão temporal. O que é a inversão temporal? É aquela que rejeita a informação primária, ou seja, aquilo que o autor, de fato, quis comunicar aos seus leitores originais. Então, é uma inversão temporal que funciona de forma totalmente antitética nesse caso. Por isso, muitos debates são direcionados para focos estranhos àqueles apresentados pelo autor. Isso é bem interessante, porque quem trabalha com leitura, exemplo, com análise do discurso, olha lá os elementos básicos da análise do discurso, características de limite, relações, coesão, lexical e tantas outras, proeminência, situação, acaba entendendo que a proeminência é muito importante, é natural, a proeminência é natural principalmente. A ideia de que realmente o autor, ele por meio de um texto, ele quer de fato informar uma coisa que a gente está chamando de proeminência que está no discurso. E nem sempre isso é tratado na leitura, esses tipos de leituras estão baseados mais na teologia do que no texto. Mas tudo bem, eu vou ser mais claro aqui.
Na verdade, o que eu quero aqui não é nem, de novo, trabalhar a questão de conclusão. Eu vou defender aqui que Judas foi predestinado. Não é, meu objetivo não é esse. Meu objetivo é mostrar o meio pelo qual estão se tratando, a forma pelo qual o texto está sendo tratado, para esses debates tão presentes no nosso contexto evangelical brasileiro. Isso virou uma febre enorme de discussões sobre isso. Então, eu estou interessado, de fato, nos meios, nas formas pelas quais. Então, aqui um estudo de caso. Coloquei o texto de Efésios 1:13 aqui, só para a gente entender. O texto de Efésios 1:3 é o logetós, roteós, caipatê. Então, é logetós, o beracá, bendito, né? Está bem dizendo Deus e o Pai, a ideia do granville sharp, substantivo, aliás, artigo, substantivo, cai, substantivo. Teós e patê se refere à mesma pessoa, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ró é logessás, remas, empacê é logia, pneumatique, entóis, epuranióis, em Cristo. Então, o que nos tem abençoado com toda a bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, você tem o começo, o que acontece? Normalmente, o indivíduo que está muito preocupado com a teologia, ele acaba se esquecendo que, de fato, o autor está usando esse texto para se comunicar com leituras originais com certas influências históricas. É muito legal, a gente pode denominar isso como leitura histórica. O que é uma leitura histórica das epístolas, das cartas? É entender que, de fato, Paulo, quando escreve isso, há discussões, para alguns não foi Paulo, mas quando Paulo escreve isso, ele está pensando em circunstâncias muito claras vividas pelos seus leitores originais. Mas em Éfeso, tem problema na crítica textual, isso parece ser uma carta impessoal, não pessoal, foi a primeira carta de Paulo a ser escrita, tem toda uma discussão a isso, mas não é meu foco aqui. Vamos trabalhar com a tese que em Éfeso são os leitores originais. Então, quando Paulo escreve, enaltecendo Deus como eulogetós, ele está preocupado em informar os leitores originais quanto às circunstâncias que eles vivem, a questão da ética do credo e tanto mais de forma holística. Aí ele diz aqui, catos exelexato remas em autor pro cataboles cosmi. Então, na conjunção 14, na chamada categoria na questão semântico-funcional, tem muita discussão, é comparativo, é causal, é uma outra análise que a gente tem que fazer da tradução. Mas, de fato, Paulo atribui uma ação a Deus que está no verbo auristo indicativo vos média. Escolheu de si mesmo, a nós, nele, antes da fundação do mundo. Então, normalmente, de novo, os debates esse texto serve muito. O calvinista vai se alegrar demais quando lê isso aqui, para, de fato, ele entender que existe uma base aqui que pode ser trabalhada. Então, mas a pergunta a ser feita não é essa. A pergunta é, o que Paulo quer com os leitores originais? Que tipo de... são judeus? Por que Paulo está falando que Deus nos escolheu? Por que Paulo está usando o pronome na primeira pessoa do plural? E é legal porque, quando você vai lendo Efésios, você vai percebendo que Paulo muda os pronomes. No capítulo 1, verso 3, ele vai com... Verso 4, ele vai com primeira pessoa do plural. Quando ele chega no verso 13, ele muda para segunda pessoa do plural. Aí ele vai caminhando na carta assim. Então, às vezes, ele se insere, às vezes ele coloca só os efésios nas questões que ele está trabalhando. Então, o que ele quer informar para os leitores originais? Qual é a ideia? O que de fato, na chamada leitura histórica, está sendo tratado por Paulo aqui, que era importante informá-los para que eles tivessem uma noção maior de quem é Deus, a partir daquilo que eles estavam vivenciando, daquilo que eles estavam acreditando. Essa é a grande pergunta. A pergunta não é se eu sou calvinista ou sou arminiano. Não é essa a pergunta. Mas então, leitura de neutralidade. Não estou falando que exista leitura de neutralidade. Claro que a abordagem pressuposicional é uma realidade, não dá para ler texto sem... Não existe mais a tábula rasa lá do John Locke, não tem mais. Evidentemente que ela não existe, mas ainda assim, a ideia é que a pré-compreensão precisa passar pelo juízo do trabalho com o texto, para, de fato, ela continuar a ser mudada.
E isso é um fenômeno interessante, porque normalmente as instituições evangélicas brasileiras, eu não me lembro delas terem mudado de opinião por causa do trabalho com o texto. Então acaba sendo quase que a mesma coisa, a tradição e o texto. Mas esse é um outro ponto. Então, essa é a questão. Aí Paulo continua. Einai, Remas, Hagius, Cai, Amomos, Catenopion, Autu em HP. Para sermos, infinitivo de propósito, santos e irrepreensíveis diante dele em amor. De novo, aí o seu. Ah, tá vendo? Por mais que a eleição seja incondicional, Paulo fala da responsabilidade. Então, acaba que eles acabam negando a ambiguidade, ou a questão paradoxal, ou antinomianismo, como diz lá o J. Parker. Então, nós temos uma dinâmica aqui. E volto a perguntar a mesma coisa. A primeira pergunta que tem que ser feita pelo leitor. O que por nós, leitores atuais? O que Paulo queria informar os leitores originais com isso? Qual a intenção dele a escrever isso? Essa é a grande questão. Porque eu temo a chamada abordagem unilateral. Exemplo, escolheu de si mesmo antes da fundação do mundo. Posso usar essa afirmação afirmando, para ser bem redundante mesmo, eu quero ser redundante aqui, que Paulo era calvinista. Para ser a afirmação é tão estranha, eu quero ser redundante aqui. Usar essa afirmação afirmando que Paulo era calvinista, que é uma coisa bem anacrônica. Né? O texto recebe uma prominência não dada pelo autor. O autor não está preocupado em nenhum momento em fortalecer nenhum tipo de contrassenso, de teologias distintas. De outro lado, quando trabalha a responsabilidade humana, o foco paulino é o arminianismo, porque a eleição é condicional porque ela passa pela responsabilidade humana. De novo, as abordagens unilaterais, elas querem fazer com que o texto se enquadre, aquele quadradinho ali, o problema dele. Então, essa é uma questão muito séria. Então, qual é a grande questão aqui para a gente pensar? Vou ler o livro de Efésios, minha preocupação aqui. Vou ler esse livro. De fato, um livro maravilhoso, de 6 capítulos. O que eu quero descobrir? Eu quero descobrir a intenção do autor no texto. Como diz o grande Osborne, esse é o grande propósito da hermenêutica, descobrir a intenção do autor. Descobrir a intenção do autor, de fato, ele quer falar isso, não para mim, ele quer falar para os leitores originais. Então, tudo que ele informa ali, ele informa com um objetivo claro, com um propósito claro para os leitores originais. Eu preciso entender isso. A minha cabeça está cheia de teologia, porque eu passei a vida inteira. Eu também. Eu passei a vida inteira, anos e mais anos, lendo teologia sistemática. Comecei com Berkhoffin, com Berkhoff, e com tantas outras teologias sistemáticas. Tem 2 cursos, fiz um curso de teologia de 4 anos confessional, um outro mais ateu. Então, está cheio de pressupostos nas nossas cabeças. Mas, ainda assim, a gente vai ter que olhar para o texto e colocar sob juízo os nossos pressupostos, uma vez que analisamos o texto. Agora, qual o problema disso, de tudo que eu estou levantando até agora? Alguns. O primeiro, a leitura que decretou a morte do autor. Isso é muito sério. Porque quando eu não me preocupo com o que o autor quer dizer no texto, os leitores originais, estou dizendo que o autor não é importante. Deixa o autor para lá. O que importa é a minha tradição. Se a minha tradição, se o texto consegue ser resolvido com a minha tradição, tá bom. Essa absolutização da tradição, embora alguns protestantes dizem, não, nós somos diferentes católicos, pelo movimento do Sol da Escritura, não é tradição e escritura são diferentes. Para o protestante, a escritura está acima e a tradição está abaixo. Mas na praxis, na vivência, isso é meio complexo de trabalhar, porque por mais que a escritura esteja acima, ainda assim a tradição ganha um know-how de imutabilidade, muitas vezes, infelizmente. Isso tem a ver com a morte do autor, que o autor não está sendo considerado. A chamada hermenêutica pós-moderna já claramente trabalha isso. O Jacques Derrida, aqui no logocentrismo, que ele trabalha, essa ideia mesmo de que não existe essa metafísica do significado. Então, é muito comum nas igrejas hoje, eu acho que é isso, esse relativismo hermenêutico que diz que o texto não tem autor, só tem leitor. Mas esse é um ponto sério. O segundo ponto, a leitura somente pela teologia chancela a máxima. Qual é a máxima?
não é a interpretação que abre o texto, e sim um texto que comprova a interpretação. Esse é o grande problema desses debates de teologia. Eles querem um texto que comprova a interpretação deles. Não é o contrário, a interpretação não vai abrir o texto. Ah, não, eu tenho um texto aqui, João 3,16. Deus amou o mundo, tá vendo? Comprova, de fato, a minha interpretação arminiana. O texto está comprovando isso. Ah, não, Deus escolheu antes da fundação do mundo, o texto está comprovando a minha interpretação calvinista. Ou seja, as escolas, elas são muito tendenciosas, enviesadas, para trabalhar essa ideia de que o texto tem que comprovar a minha interpretação. E a questão que eu disse anteriormente, a chamada abordagem unilateral, ela acaba defendendo que o texto só tem uma voz, só tem um tom, é um samba de uma nota só. Então, esse é um problema sério. Isso tem a ver também com a leitura sem classificação de método estabelecido. Como eu leio? Isso é um problema, porque aqui, nesses debates que tem aí, eu nunca vi um debate focando no seguinte: como ler a Bíblia? Isso seria um debate importante. Como ler a Bíblia? Qual método que eu uso? Gramática histórica? Histórico crítico? Qual método que eu uso? O que é análise do discurso? Como eu vou ler o texto? Então, se eu tiver isso em mente, vai ajudar demais, vai corroborar demais com a minha ideia clara do que eu estou entendendo. Mas, infelizmente, as pessoas não colocam os métodos de leitura, que é fundamental. Eu preciso entender isso, eu preciso entender como eu leio o texto. E, em quarto lugar, os desvios que envolvem as proeminências textuais, pois as preocupações atuais são antagônicas antigas, como eu disse anteriormente. O cara lê lá, Judas foi predestinado ou não, mas será que essa é a proeminência dada pelo autor? Será que de fato é isso que o autor está preocupado? Ele está preocupado de fato com a predestinação ou não predestinação de Judas? Então, a minha leitura, por isso que o método estabelecido é importante. Eu preciso entender a questão da proeminência, entender de fato aquilo que o autor está enfatizando, para que eu consiga desenvolver uma forma ideal de leitura ali. E, em último lugar, a contextualização padece, pois os tratos referendados pelo autor são esquecidos em nome das abordagens atuais. Contextualização é horrível na Bíblia hoje, horrível. O que eles chamam de aplicação, é um termo que eu não gosto, porque, como diz o Grant Osborne, a exegese e a contextualização fazem parte do mesmo ato hermenêutico. Então, se contextualiza aquilo que o texto não diz. Então, vira um território livre para o leitor falar o que ele quiser do texto. Isso é muito sério, porque a dinâmica significado, significância e contextualização, a tríade precisa funcionar junto. Então, eu encerro aqui voltando lá. Vamos discutir, predestinação existe ou não. Mas por que eu discuto isso? Eu discuto por causa do meu pressuposto. Eu deveria perguntar, o que o autor quer dizer com isso no texto? Claro que meu pressuposto está ali. Uma vez que eu entenda aquilo que o autor quer dizer, eu vou partir para uma outra ideia. Será que a minha tradição, de fato, pode ser consolidada com fundamentos exegéticos profundos nesse aspecto? Se isso ocorrer, é necessário que ela continue, senão ela precisa ser mudada urgentemente. Então, isso tem muito a ver com o trato metodológico, e a gente precisa pensar nisso com muito, mas muito cuidado mesmo.